conjugação dos verbos. Então já sabemos conjugar os verbos. Numa aula de 15 minutos, um gringo precisa de semanas, de meses para aprender a conjugar os verbos em português. É muito mais complicado. Hello guys, how are you doing? Teacher Bruno here mais uma vez. Então pessoal, já vimos a importância de memorizar verbos, né? Então agora vamos começar a aplicar. A gente já viu o conceito de verbo infinitivo, né? Que é muito importante, então memorizem o máximo de verbo infinitivo que vocês conseguirem, tá? Então aqui vou começar a compartilhar minha tela, a gente começar a entender o porquê temos aqueles 4 verbos em laranja que eu falei que ia explicar para vocês, tá? Mas antes de entrarmos na conjugação dos verbos, temos aqui na esquerda as pessoas, os personal subjects. Não precisa memorizar esses nomes. Quando falar que precisa, eu vou falar para vocês. Temos as pessoas em inglês. Então, por exemplo, I, you. I sou eu. Então, se você não sabe, memoriza. Se você já sabe, só acompanha, tá? Então, I, tradução, eu. You, o primeiro you. Você, a tradução. She, ela. He, ele. It. Tem 3 estrelinhas aqui, 3 asteriscos, e isso significa, representam 3 diferentes traduções, tá? A primeira tradução do it, nós não temos em português. Então, it, isto é uma caneta. It is a pen. It, isto. Primeira tradução, isto. As outras 2 traduções, ele ou ela para objeto. Eu comprei um celular novo, ele é preto. Esse ele, eu não vou usar he, porque o he e she é utilizado para pessoas. Então, para objetos, ideias, para quando não é pessoa, vamos utilizar it, ok? It is eu comprei uma TV nova, ela é muito boa. I bought a new TV. It is awesome. It. Ela. No caso, ela. Eu já usei o exemplo do ele do celular. Então, quando formos nos referir a ele e ela para objeto, it. Ah, Bruno, usa o it para animais? Aí é um bom ponto, um ponto interessante. Quando eu morei no Canadá, eu aprendi que o it utilizado para animal, o tutor, o dono do animal, o tutor do animal, ele pode se ofender. Até porque eu concordo, a gente não pode tratar um animal como se fosse um objeto. Tá? Então, é muito comum perguntarem, por exemplo, é macho ou fêmea? É ele ou ela? Eles perguntam, is she or he? É ele ou ela? Como se fossem pessoas. Então, eu costumo ensinar para os meus alunos que os animais que nós temos contatos, que nós temos alguma forma de sentimento, utilizamos o he ou she. Tá? Então isso não existe meio que uma regra cravada, é isso. É questão de ser educado ou mal educado. Simplesmente. Tá? Então agora, por exemplo, um pernilongo, uma mosca. Eu vou tratar como it. Que é assim que eles... tá? Então eles não usam he ou he, até porque a gente não sabe qual que é o sexo de uma mosca. Se tem sexo, né? Então, se tem gênero, né? Uma mosca, um pernilongo, sei lá, uma lombriga, uma minhoca. Sabe? Então... eu costumo ensinar para os meus alunos que quando nós temos sentimentos ou a outra pessoa tem sentimentos pelo animal, trata como he ou she, que aí não tem erro nenhum, tá? Agora, para objetos, ideias e animais, insetos, enfim, quando não há algum tipo de sentimento envolvido, a gente trabalha como it. Então, lembrando, I, eu, you, você, she, ela, he, ele, it. Isto, ele e ela, tá? Então, it tem 3 traduções, isto, ele e ela. We, nós, a tradução é nós. You, o segundo you, vocês, no plural. Então, o contexto, eu estou falando com você, João, é o primeiro you. Eu estou falando com vocês, pessoal. I'm talking to you guys. Então, esse guys, pessoal, pessoas, caras, enfim... mostra, evidencia, ele sinaliza que é o you do plural, tá? E para terminar, they, eles ou elas, eles ou elas, eles ou elas, tá? Então aqui, vamos começar
a conjugar os verbos. Então, qual que é o lance? Por que que nós temos o she, he, it pintado em laranja? Por quê? Porque essa regra aqui, essa regra de conjugação que a gente vai ver é para conjugarmos os verbos, para colocar as frases no presente, que é só presente. Presente momento é o que importa. Esquece o futuro por enquanto, esquece o passado. Vamos trabalhar com o presente, tá? Então, por exemplo, e do lado aqui eu tenho every Monday, tem os dias da semana. Every é todo, sem exceção. Então, toda segunda, toda terça, toda quarta, toda quinta, every Friday, toda sexta, every Saturday, todo sábado, every Sunday, todo domingo e every day, todo dia. Então, every Monday, toda segunda, every Tuesday, Tuesday, de segundo dia da semana, número 2, Tuesday. Toda terça-feira, every Wednesday. A caneta caiu. Every Wednesday, toda quarta-feira, every Thursday, Thursday. Então os alunos geralmente confundem bastante Tuesday com Thursday. Eu costumo terça, o segundo dia útil. 2 em inglês, Tuesday, Tuesday. Então, every Monday, Tuesday, Wednesday, every Thursday, toda quinta, every Friday, toda sexta, every Saturday, todo sábado, every Sunday, que é o dia do sorvetinho, domingo, beleza? E every day, todos os dias. Então vamos começar a conjugar os verbos no presente. Observe que é muito simples, tá? No presente, isso é uma regra. Para quase todos os verbos, para 95% dos verbos, os que estão em preto aqui principalmente, no she, no he e no it, a gente simplesmente acrescenta um S. Então, por exemplo, aqui ó, temos eu trabalho todo dia, você trabalha todo dia, ela trabalha todo dia, ou funciona, né? Porque o work é trabalhar ou funcionar. Ele trabalha ou funciona todo dia. Isto trabalha ou funciona todo dia. Ele, no caso, o celular, por isso que é o it. Nós trabalhamos e funcionamos todo dia. Vocês, no plural, trabalham e funcionam todo dia. E they. Então, como é que fica? Na prática, I work every Monday. Eu trabalho toda segunda. I work every Monday. Você trabalha toda terça. You work every Tuesday. You work every Tuesday. O lance é todos os 95% dos verbos no presente, essa regra aplica-se apenas no presente, nós acrescentamos para she, he, it no verbo um S no final. Então, ela trabalha toda quarta. She works every Wednesday. O dedo da quarta é mudo. Então, she works every Wednesday. Acrescentamos um S. No he também acrescentamos um S. Ele trabalha toda quinta. He works every Thursday. Isto funciona toda sexta. It works every Friday perfectly. It's not a problem at all. It works, ok? It works. Então, só esses em laranjinha que a gente acrescenta o S. Nós trabalhamos todo sábado. We work every Saturday. Vocês trabalham todo domingo. You work every Sunday. You guys. Então, guys é para mostrar. Às vezes é necessário, às vezes não é necessário. Para mostrar que é plural. You guys work every Sunday. E eles ou elas, que o they representa eles ou elas. O contexto vai dizer se é masculino ou feminino. They work every day. Segundo verbo. To drive. Será que vocês conseguiriam fazer? Então, vamos comigo aqui, ó. Tenta ir mais rápido que eu. Eu dirijo toda segunda. I drive every Monday. Você dirige toda terça. You drive every Tuesday. Ela dirige toda quarta. Como é que fica? She drives every Wednesday. He drives every Thursday. It drives every Friday. We drive. Aqui já não tem mais o S. We drive every Saturday. You drive every Sunday. They drive every day. Tá? Mais um. Fly. I fly every Monday. You fly every Tuesday. She flies every Wednesday. Aqui nós temos uma regrinha, tá? Não precisa... Enfim, se você conseguir absorver agora já é ótimo. Verbos terminados em Y, como é o caso do fly ou cry, que é chorar, então fly é voar. Verbos terminados de um Y, nós cortamos o Y e acrescentamos no lugar do Y o I. E S. Então, she flies
corta o Y. Como tem uma consoante... Ah, Bruno, eu não lembro o que é vogal consoante. Tá, pega o alfabeto A, E, I, O, U. Acho que você lembra do A, E, I, O, U. São as vogais. Vamos usar esse conceito mais pra frente, em breve. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U são as vogais. Todo o resto do alfabeto são as consoantes. Então, quando nós tivermos uma consoante antes do Y, a gente corta o Y, acrescenta IES. Então, she flies every Wednesday. He flies every Thursday. It flies every Friday. We fly every Sunday. Aí já não tem mais o S. You fly every Sunday. They fly every day. Beleza? Verbo study. Será que também tem essa regra do corta o Y? É uma consoante ou uma vogal antes do Y? D, A, E, I, O, U, não é nenhuma dessas, então é uma consoante. Então eu vou cortar o Y, eu vou trocar o Y pelo I e S nas alterações para o he, she, it, tá? Então, eu estudo toda segunda. I study English every Monday. Você estuda inglês toda terça. You study English every Tuesday. Já estamos montando frases, olha que maravilha. Agora para he, she, it, que são os em laranjinha, nós vamos fazer essa alteração, certo? Então, como tem uma consoante, she studies every Wednesday, he studies every Thursday, it studies every Friday. Então, he, she, it, botamos o S, né? Tem a regrinha do S, e como termina em Y, enfim, já falei para vocês. Nós estudamos todo sábado, we study every Saturday. Vocês estudam todos domingo, you guys study every Sunday. E eles ou elas estudam todos os dias, they study every day. Então aqui eu já tentei colocar também os dias da semana para ir acrescentando vocabulário. Vocês estão vendo que a questão é vocabulário, é memorizar as coisas, tá? Então aqui já estamos vendo também os dias da semana, tá? Se você já é familiarizado, vai ajudar bastante. Se não, também tem vídeos no YouTube sobre isso, você pode checar lá no canal que vamos ter uma aula sobre dias da semana, tá? No canal Método Aprender Inglês. Tá, pessoal? Então, já vimos que para 95% dos verbos, basta para he, she, it no presente. No presente, essa regra é apenas no presente. No futuro vai ser tudo igual. No futuro é mais fácil, vai ser tudo igual. E no passado também vai ser tudo igual. Não vai ter essa regrinha, essa frescurinha. Mas no presente, para falarmos corretamente, she, he, it, os em laranja, a gente precisa acrescentar o S, tá? O que acontece? Os verbos em laranja são verbos bem comuns. A regra é, verbos terminados em O, não acrescenta só o S, acrescenta-se o ES, tá? Então você não precisa ficar procurando os verbos em O, você não vai ver muitos, tá? Até existem bastante, só que eles não são usados com frequência. Os que são usados para dedéu, para chuchu, terminados em O, é o to do, fazer, e o to go, verbo ir. Então, qual que é a diferença do do para o does? Pro do para o does? Nenhuma. O do e does, o do e o does, tem o mesmo sentido. A diferença é que o do usamos para I do, you do, she does, he does, it does, we do, you do, they do. Então, por exemplo, homework, exercício de casa. Eu faço lição de casa todo dia. I do homework, que é lição de casa, home de casa, work trabalho. I do homework every day. Você faz trabalho, você faz lição de casa todo dia. You do homework every day. Certo? You do homework every day. Ela faz lição de casa todo dia. Então, já que sabemos que no presente, quando a gente vai conjugar verbos, he, she, it é diferente. Então, ela faz lição de casa todo dia. She does homework every day. Ele faz lição de casa todo dia. He does homework every day. It does homework every day. We do homework every day. You do homework every day. They do homework every day. Mesma coisa para o go. I go to the beach every Monday. Eu vou para a praia toda segunda. You go to the beach every Monday. She goes to the beach.
He goes to the beach It goes to the beach. We go to the beach. You go to the beach. They go to the beach. Beleza? O have vira o has para he, she, it. Então, I have a friend. Eu tenho um amigo. You have a friend. She has a friend. He has a friend. It has a friend. We have a friend. You have a friend. They have a friend. Ok? Então, he, she, it, que são os diferentes. E para terminar, o verb to be. Não vou entrar em detalhe agora. A gente não vai ver a conjugação porque vamos ter a próxima aula, provavelmente as próximas aulas. Vamos focar especificamente no verbo to be, presente, passado e futuro, que é o verbo mais importante, tá? Então, o verbo to be, ele é o único verbo que vai ter conjugação em inglês. Comparado ao português, é muito mais fácil. Imagina para um gringo aprender a conjugar os verbos. Por exemplo, eu trabalho todo dia. Tu trabalhas. Já mudou. Eu trabalho, tu trabalhas, ela trabalha. Mudou de novo. Nós trabalhamos, mudou de novo. Vós trabalhais, eles trabalham. Então, as conjugações do verbo em português, tudo muda. É uma bucha para o gringo aprender a conjugar os verbos em português. Pra gente, é tudo questão de mentalidade. Olha como é mais fácil. Então, compara. Você já fala português, você conseguiu aprender a falar português, você também vai conseguir aprender a falar inglês, tá? Então, tenha na cabeça que é muito mais fácil o inglês comparado ao português. O que precisa é ter paciência e dedicação, caralho. Ninguém que está querendo perder muito peso vai entrar na academia e automaticamente perde peso. Não é porque vocês estão assistindo, vocês vão aprender. Não. Tem que, se dedicar à ideia do malabares. Tem que treinar. Certo? Então, é muito mais fácil a gente conjugar os verbos em inglês. Só no presente, no futuro é tudo igual. No passado é tudo igual, vamos deixar isso para ver isso em breve. Só no presente temos a regra, lembrando que para 95% dos verbos, he, she, it, eu acrescento o S, ok? Então, he, she, it, boto o S, com exceção desses em 4. O verbo to be, ele é o único que vai ter um pouquinho mais de peculiaridade, mas também não é nada demais. Beleza, pessoal? Então aqui já começamos até a montar algumas frases, hein? Olha lá, muito bem. Tá? Então, na aula de hoje nós vimos, o título dessa aula é Conjugação de Verbos, Verb Conjugation in English, conjugação de verbos. É importante que nós saibamos conjugar os verbos em inglês e é fácil. He, she, it, acrescenta-se o S, com exceção daqueles 4 lá que a gente precisa memorizar, tá? O do vira o does, o go vira goes, o have vira has e o to be, vamos ver na próxima aula, em foco em detalhe. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, já trabalhamos. Espero que vocês estejam bem familiarizados com alfabeto. Tá? Vocês precisam dominar o alfabeto de cabo a rabo, de ponta a cabeça. Então, tem um vídeo no canal sobre isso, Método Aprender Inglês. Tem um vídeo completo sobre o alfabeto. Já vimos verbo no infinitivo, o conceito do infinitivo. Então, é preciso que eu peça a vocês que memorizem o máximo de verbos possível. Aí é com vocês, tá? Já vimos o conceito do verbo mais ER, que em muitos casos vira o profissional, certo? Então, verbo mais ER vira o profissional. E agora acabamos de ver a questão da conjugação dos verbos. Então, já sabemos conjugar os verbos numa aula de 15 minutos. Um gringo precisa de semanas, de meses, para aprender a conjugar os verbos em português. É muito mais complicado. Certo, pessoal? Sem contar que em português a gente tem passado do perfeito, imperativo, subjuntivo, crase. Português é uma bucha, velho. Serião. Em inglês é muito mais simples. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, tá? Vejo vocês na próxima aula. Lembrem-se de sempre revisar e ter certeza de que todos os assuntos que nós já vimos, vocês se sintam confortáveis. Caso não, volta lá na aula e reassiste, tá bom? Vejo vocês na próxima aula. Take care, take it easy, and I'll see you next time. Bye bye.